de vinculações que existem entre o problema que nós estamos vivendo, as nossas vidas, a parte teórica, extremamente importante, e o surgimento da economia ecológica. Vou começar com uma história que um planeta chegou para o outro e falou assim: vixe, estou com uma coceirinha aqui. Aí o outro planeta respondeu assim: não se preocupa não, é a humanidade. Né? Isso é para a gente começar a enxergar qual é o nosso papel, o que nós realmente representamos nesse planeta. Então, primeiro ponto de partida, o planeta é muito maior que nós. Ele é muito mais importante que a economia. E ele é muito mais importante que as pessoas. E nós temos que negociar direito com o planeta, o que nós não estamos fazendo. Né? Então, esse mito de, precisamos defender a natureza, precisamos salvar o planeta, isso não existe. Quem está ameaçado não é o planeta. Tem uma história de 4,5 bilhões de anos que nós nunca iremos entender. A gente só vive décadas. Né? E não é o planeta que está ameaçado. Somos nós. Nós é que estamos hoje, por causa do nosso comportamento sistemático em relação aos ecossistemas, em relação à natureza, nós estamos colocando em risco. Então, ponto de partida da sustentabilidade é reconhecer isso. Reconhecer a nossa vulnerabilidade, a nossa dependência em relação ao planeta e todos os seus seres vivos. Cientistas já declararam, todos os seres vivos dependem de todos os seres vivos. O meu coração e o de vocês está batendo agora, porque existe um ser vivo na Terra que armazena a luz do Sol, que são as plantas. Sem elas, nossos corações não estariam batendo nesse exato momento. Nós estamos respirando oxigênio aqui nessa hora, que vem do fitoplâncton dos oceanos. Quando vocês virem uma abelhinha, pode reverenciar a abelha. É graças a ela que a comida chega no nosso prato. Nós somos absolutamente dependentes de todos os seres vivos e do planeta. Não conseguimos nos desvincular disso. Temos que ter um respeito enorme, porque é uma força muito grande. Né? E nós somos apenas uma espécie animal a mais aqui dentro. O Charles Darwin escreveu que nada diferencia o ser humano dos demais animais. Né? Essa é uma verdade. E a gente tem que reconhecer esse elo vivo do qual nós dependemos. Então, a sustentabilidade parte desse ponto de partida. A gente entender que o planeta é uma coisa muito maior que nós, extremamente importante, e nós temos que nos relacionar direito com essa teia viva. Então, quando eu estudava economia, muito tempo atrás, eu descobri que nos modelos econômicos, nós vamos discutir isso mais a seguir, excluíram duas variáveis: as pessoas e a natureza. Aí eu pensei, não, alguém deve ter descoberto isso antes de mim, não é possível. Foi quando então eu conheci o pai da economia ecológica, que é Nicholas Georgescu-Roegen. Ele é um americano naturalizado, nasceu na Romênia em 1906, morreu em 1994. Ele foi estudar nas universidades dos Estados Unidos e deu uma grande contribuição ao pensamento econômico tradicional que a gente aprende hoje nas faculdades. Até o dia que ele tomou a pilulinha azul do filme Matrix e desferiu uma crítica enorme à teoria econômica e passou a ser ignorado, que foi uma pena, porque ele previu com muita acurácia o que ia acontecer se nós insistíssemos no sistema econômico tal como ele é hoje. Né? Antes mesmo da ciência dos planetas terem descoberto o que estava acontecendo. Então, uma parábola para tentar entender o que é a humanidade hoje. Nós estamos num carro, nós, a humanidade, estamos num carro em alta velocidade, numa estrada, felizes da vida, e em 1960 a comunidade científica avisou: olha, essa estrada tem visibilidade zero. Tudo bem, a gente continuou na estrada, no mesmo carro, em alta velocidade. Em 1970, a comunidade científica voltou com o segundo alerta. Além de ter visibilidade zero, essa estrada tem um precipício lá na frente. Eu não sei onde o precipício está e não sei qual é a altura dele, mas ele existe, chama-se resiliência da natureza, né? E os processos que os ecossistemas desenvolvem para nos proteger. Para vocês terem uma ideia, num jornal foi dito uma vez por uma pessoa importante que nós comemos os ecossistemas. É verdade, nós comemos os ecossistemas. Mas os ecossistemas não estão aí apenas para serem comidos. Os ecossistemas não estão aí apenas para virarem atividades agrícolas, atividades econômicas. Eles têm uma função primordial, vital, de fazer o equilíbrio químico do solo, do ar, da água, fazer a regeneração da atmosfera, o equilíbrio químico da atmosfera, fazer a regeneração da água, manter a biodiversidade. Bom, para vocês terem uma ideia, se os ecossistemas não funcionassem da forma como funcionam hoje,
a Terra seria uma tocha incandescente. Ela entraria em combustão. É graças à combinação de toda a vida desse planeta que a atmosfera não tem uma combinação de gases que transformaria ela, a Terra, numa tocha em plena combustão. Então, os ecossistemas não estão aí apenas para serem comidos, eles estão também para manter o equilíbrio que sustenta todas as formas da vida do planeta, do qual nós somos extremamente dependentes. Então, em 1970, descobrimos o precipício. Em 1980, 1990, quando a gente descobriu vários processos, como o feedback positivo do planeta, que nós estamos vivendo hoje, e a questão da elevada taxa de permanência do gás carbônico na atmosfera, que é de 1000 anos, etc., uma série de processos que foram descobertos, eles avisaram, o carro não tem mais freio. Agora só dá para tirar o pé do acelerador e esperar que ele desacelere antes de cair no precipício. Não dá mais para reverter uma série de processos que nós vamos viver nas próximas décadas, infelizmente. A história agora é como a humanidade vai se adaptar às mudanças que ela mesma impingiu ao planeta e que ela vai viver, quer queira ou quer não queira. E ela só tem o que fazer agora é mitigar essas mudanças, né? Então, por isso que os cientistas estão tão alarmados, né? O que é feedback positivo? Para dar uma ideia para vocês. Feedback positivo é assim, estou tomando banho. De repente a água fica mais quente. Aí eu mexo na torneira, a água esfria. Isso é feedback negativo. Estou tomando banho, a água fica mais quente. Qualquer coisa que eu fizer na torneira, a água ficará mais quente. O planeta está em feedback positivo porque ele tem uma idade, ele já é um senhor de meia idade e ele tem um nível de calor que ele recebe do Sol muito grande. E esse calor é amortecido por uma estrutura que, quando ela é dilacerada, ela magnifica o processo. É muito simples de entender. Vamos imaginar o permafrost, cheio de gás metano. Então, eu emito gás carbônico, aumenta a temperatura da Terra, degela o permafrost, sai gás metano, aumenta a temperatura da Terra, diminui o permafrost, sai gás metano, aumenta a temperatura da Terra. Esse é um exemplo de feedback positivo. O derretimento da calota polar, que é branca e emite a luz para o universo, também é um exemplo de feedback positivo. Emite o gás carbônico, aumenta a temperatura, diminui a parte branca, aumenta a parte preta em redor, absorve calor, aumenta a temperatura, diminui mais a calota branca, aumenta a preta, aumenta mais a absorção de calor. Então, o planeta hoje, por isso que os cientistas estão tão alarmados, ele está em feedback positivo. Então, uma série de processos vão acelerar, se eles não forem detidos a tempo, eles vão acelerar a questão. Então, esses são os alertas que eu queria deixar para vocês começarem a pensar na importância daquilo tudo que nós fazemos no dia a dia, porque somos nós que estamos provocando isso. O grande mérito do filme do Al Gore foi ter colocado a questão do aquecimento global no seu devido lugar. Ou seja, nossas ações diárias, nosso consumo, nossa produção, nossa economia. Então, é isso que nós vamos ter que mudar. Então, a gente vai discutir isso nas próximas partes da nossa apresentação. E nós vamos começar discutindo o conflito entre o sistema econômico e o natural, as consequências desse conflito, as causas do conflito. Isso porque... Por que é importante separar consequências das causas? Charles Darwin escreveu que nada diferencia o ser humano dos demais animais, mas nós temos uma diferença importante. Nós conseguimos separar causas das consequências e interferir nelas, né? Então, para nós é muito importante separar as causas das consequências para não cair na fábula do Monteiro Lobato do rinoceronte, que um rinoceronte fugiu de uma cidade e imediatamente foi criado um órgão para sua recaptura. E a única finalidade desse órgão era jamais achar o bicho, para não perder a necessidade de continuar existindo. Ou seja, nós vivemos hoje numa sociedade que não ataca as causas, né? Apenas as consequências, né? Aquecimento global é consequência, não é causa, né? Então a gente tem que atacar as causas. Essa é a característica que diferencia o ser humano dos demais animais e espero que a gente preserve. E nós vamos falar um pouquinho de soluções sustentáveis, né? Se o tempo der. E, começando, aqui nós temos um quadrinho que mostra a visão, como a gente separa as coisas, né? Tudo separado, né? As pessoas, separado da economia, separado do meio ambiente. Para vocês terem uma ideia, o economista, se ele pudesse transformar o sistema econômico em um bicho, como é que seria esse bicho? Como é que seria o sistema econômico do economista? Ele seria um bicho sem boca nem estômago. De onde vêm os recursos, pouco importa. Não teria intestino nem reto. Para onde vão os resíduos, pouco importa. Esse bicho, sistema econômico, só tem sistema circulatório, né? Ele poderia estar em qualquer meio ambiente, ele não tem contato nenhum com o meio ambiente, ele não tem contato de onde vêm os recursos, nem para onde vão os resíduos.
Tem um videozinho no YouTube, A História das Coisas, The Story of Stuff, que explica muito bem isso. Então, ele poderia estar em Marte, né? Ele não tem contato com o meio ambiente. Isso é completamente contrário à realidade, a gente sabe disso. Então, na verdade, a realidade é bem diferente. A gente tem pessoas e economia dentro de um sistema maior que é o planeta, né? Com elos biológicos e ecológicos invisíveis, que eu mencionei vários aqui, que sustentam o porquê nós estamos vivos, né? O planeta Terra, ele tem uma história muito maior que a nossa. A gente chegou aqui no último segundo da vida desse planeta. E conforme o planeta foi formado, é um milagre haver vida nesse planeta. São várias questões que aconteceram nesse processo que são praticamente milagres. A Terra é um pedaço do Sol. Originariamente, ela era feita só de rocha, ela não tinha água. Nós estamos num espaço sideral extremamente perigoso, com uma série de materiais móveis nesses pedacinhos aqui. A Terra foi bombardeada sistematicamente por cometas, que é feito de gelo congelado, né? Esse bombardeamento de cometas é que trouxe a água para a Terra. Os nossos corpos são feitos de matéria de base de carbono, que é a matéria do Sol, e água de cometas, né? E o mais interessante, por que a Terra, que foi constantemente bombardeada, milhões de bombas explodindo, cometas batendo aqui, de repente viveu uma paz cósmica? Júpiter. Júpiter é imenso. A Terra é bem pequena em relação a ele. Quando Júpiter se formou e gerou a sua gravidade, ele passou a atrair todos os materiais que entram aqui no nosso pedacinho do universo para ele. Até hoje ele está sendo constantemente bombardeado. Nunca haverá vida em Júpiter por conta disso. O Júpiter criou paz cósmica para a Terra e a possibilidade de haver vida, né? Sem ele não estaríamos aqui também. Então, são vários elos interligados no fundo, né? E a gente tem que entender a grandiosidade disso, né? A vida é extremamente importante. Tudo que vive merece viver, escreveu Gandhi, né? Então, nós criamos dentro desse planeta um conflito enorme. Lembra do bicho da economia. O bicho da economia não tem boca nem estômago, não tem intestino nem reto. E aí a gente criou uma série de conflitos. E nós participamos desse conflito diariamente. Então, a economia, as pessoas, como é que elas são? Lineares. Extrai, produz, consome, descarta. Extrai, produz, consome, descarta. Extrai, produz, consome, descarta. A gente acredita no mito do jogar fora. Não existe o jogar fora. Nada pode ser jogado para fora da Terra. Fica aqui mesmo. Nós transformamos a Terra em uma lixeira, com a gente dentro e vivos, o que é pior. Então, não dá para fazer isso. Vamos brincar que essa sala aqui é o nosso planeta. Saiu por aquela porta ali de vidro, caiu no universo. Esse é o nosso planeta. Vou jogar fora o meu celular. Acabei de jogar fora o meu celular. Não existe o jogar fora. Isso é um mito que nós criamos. Quem adquire consciência de sustentabilidade hoje, um dos maiores dramas existenciais que aparecem é o lixo. Meu Deus, o que fazer? É um problema gigante. Para vocês terem uma ideia, eu estou nisso desde 98. Só agora eu consegui, o ano passado, me livrar inteiramente das sacolinhas plásticas. Porque a gente tem um hábito e é difícil você se livrar dele, né? Então, é muito difícil. Mas a gente tem que entender a dificuldade que é jogar qualquer coisa no lixo. É muito simples. Não sei o que eu faço com isso, que é material X. Não, não complica. Nada pode ser jogado fora. Parte sempre desse princípio. Minha meta hoje é lixo zero. Então, partam sempre desse princípio. Eu recebi um presente da L'Occitane no meu aniversário, era uma caixa desse tamanho, cheio de embrulho, plástico, não sei, né? Com 2 coisinhas dentro. Escrevi para eles, pedindo, pelo amor de Deus, para abolir isso, né? Porque eu tiro 2 coisinhas e jogo o resto no lixo. Agora vai chegar o Natal, nós vamos ver o estrago que vai ser, a quantidade enorme. O ser humano desperdiça demais. Então a gente criou a economia do desperdício, do descarte imediato dos bens, né? Isso não pode acontecer, isso é um desrespeito que nós temos. O plástico mata milhões de animais nos oceanos, né? Eles comem aquilo ali pensando que é alimento. Isso não dá para continuar, então a gente tem que ter noção disso. Então, o sistema econômico é linear, extrai, produz, consome, descarta. A economia é circular, a natureza é circular, não joga nada fora. O sistema econômico ele é degenerativo. Um ovo é um bom exemplo do que a Terra seria miniaturizada. Uma casquinha, com uma parte dentro mole, que é o magma incandescente. Essa casquinha é a crosta terrestre, né? Dentro da crosta terrestre foram acumulados, durante bilhões de anos, todos os metais. E durante milhões de anos foram formados os combustíveis fósseis.
A natureza não vê esse material há milhões ou bilhões de anos. Não tem ciclo regenerativo para eles. A gente foi na crosta terrestre, tirou esses materiais e despejou no solo, no ar e na água com sem o menor cuidado. Hoje de manhã estava vindo a pé da minha casa para o meu trabalho e tinha uma caçamba com um monte dessas lâmpadas entupidas de mercúrio dentro da caçamba para ir para o aterro sanitário. Peguei o telefone, liguei, falei com a pessoa durante meia hora para convencê-la de que precisa ter um procedimento. Ela também é responsável. Primeiramente, ela queria botar a culpa no morador do prédio que botou a lâmpada na caçamba. Não, todo mundo é responsável. Então, nós criamos materiais degenerativos. A gente introduz no sistema materiais que a natureza não tem como lidar, né? Combustível fóssil, quem não acredita, quem ainda consegue não acreditar no aquecimento global, e isso é uma coisa extremamente importante. O IPCC, ele ganhou notoriedade, que é o painel intergovernamental para mudanças de clima, porque ele fez, nos últimos 10 anos, previsões em cima das 4 variáveis que eles acompanham, as principais, que foram acertadas. Ele acertou as previsões. Então, isso é um dos motivos dele ter ganhado bastante notoriedade. Mas mesmo quem não acredita em aquecimento global, não pode negar que queimar combustível fóssil, jogar na atmosfera, isso é um processo completamente antinatural. As sondas da NASA, quando viajaram pelo nosso sistema solar para visitar os nossos planetas, os cientistas já falaram, não tem vida nesses planetas. Esses planetas, a atmosfera deles é rica em dióxido de carbono e gás metano. Então, não tem vida possível com essa atmosfera. É justamente a atmosfera que nós estamos perseguindo aqui na Terra. Bastante gás metano e bastante dióxido de carbono. Ou seja, um processo contra a vida. Quer a gente queira, quer a gente não queira, é isso que nós estamos fazendo, né? Para vocês terem uma ideia, para estabilizar o nível de dióxido de carbono na atmosfera, hoje a gente precisa reduzir as emissões de 90%. E é um desafio em tanto. Quase tudo à nossa volta, para ser produzido ou consumido, emite gás carbônico. Então a gente tem que lutar contra isso. Então, é degenerativo também num outro aspecto. Inventou-se um monte de componentes químicos, pesticida, inseticida, e injetamos no solo, que é uma esponja. A atmosfera da Terra, ela é uma película. Se você pegar uma bola de futebol e passar um verniz em torno dessa bola de futebol, esse verniz é o que representa o tamanho da atmosfera em relação à Terra. Ela é uma fina parcela da nossa... e extremamente importante. É onde a gente injeta, né, bilhões de toneladas de gás tóxicos para nós. Então, a natureza é regenerativa, ela regenera tudo. O sistema econômico é degenerativo, né? Então, a gente já tem 2 conflitos. O conflito final é esse que também nós produzimos a partir do final da Segunda Guerra Mundial, mais propriamente, que foi o fenômeno do crescimento. Então, a gente submete esse sistema econômico maluco em um crescimento exponencial, ao ponto de hoje se produzir mais em um ano do que em 100 anos, né? Então, vamos voltar para o nosso planeta Sala. E é uma coisa muito óbvia, alguém ainda vai ganhar um prêmio Nobel ao lembrar que o território dos países não aumenta de tamanho. Olha o nosso planeta Sala, não vai aumentar de tamanho, né? Saiu por ali e já caiu no universo. Estamos fora do planeta. Esse planeta aqui tem mais ou menos, sei lá, umas 70 pessoas aqui dentro. Quando eu nasci em 1965, a população do mundo era de 3 bilhões, do Brasil 80 milhões. Hoje, a população do mundo é de quase 7 e a do Brasil quase 180, 190 milhões. Mais do que dobrou, né? O espaço é o mesmo. Nós não temos mais as Américas e a Austrália para transbordar. Agora nós só temos Marte, Vênus, Júpiter para transbordar. Então, existe um problema sério com esse crescimento populacional contínuo. Ainda hoje, a população humana aumenta 200 mil pessoas por dia, já descontando os mortos. A cada semana, nós temos 1.400.000 pessoas a mais vivendo nesse planeta. É um México a mais todos os anos, né? Então, e ninguém encara esse problema. Se cada casal tiver 2 filhos, substitui o pai, substitui a mãe, população estável, né? Então, nós somos a terceira estrutura desse planeta que pretende se submeter a um crescimento contínuo. São os vírus, as células cancerígenas e a humanidade. Tem alguma coisa errada, né? Então, a gente precisa rever isso. Então, um crescimento populacional é um tabu. Só que tem um probleminha adicional. A minha mãe, quando ela nasceu, a minha mãe tem 74 anos. Ao longo da vida dela, não tinha, quando ela era mais moça, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha carro, não tinha geladeira, não tinha ferro elétrico,
né? Não tinha nada disso que nós temos hoje. A nossa história de consumo, ela tem 50, 60 anos apenas. E aí, o que aconteceu? Nós submetemos o materialismo humano a um crescimento muito grande. Charles Darwin escreveu que nada diferencia o ser humano dos demais. A gente já falou de uma diferença, a nossa capacidade de separar causas das consequências. Tem uma segunda diferença. Nós somos uma espécie animal exossomática. A gente não vive só com o nosso corpo. Um urso vem na Terra e vive só com o corpo dele. A gente vive com carro, casa, celular, bicicleta, navio, blá, blá, blá. A gente tem um materialismo. Então, o impacto nosso no planeta deriva do nosso materialismo. Os cientistas calcularam quantas pessoas poderiam viver, quantas pessoas o planeta conseguiria suportar no nível de vida material dos estadunidenses. 200 milhões de pessoas apenas, né? Essa é a conta. Você está na revista New Scientist, a matéria The Folly of Growth, a tolice do crescimento. Então, o nosso materialismo cresce 6 vezes mais rápido que o crescimento econômico. Então, voltando para o nosso planeta Sala, a gente tem 70 pessoas. No meu tempo de vida teriam entrado mais 70 pessoas nesse mesmo espaço, que não teria aumentado de tamanho, e mais 420 cadeiras. Porque nós teríamos resolvido que eu preciso de mais do que uma cadeira para sentar, né? E é exatamente isso que aconteceu nos Estados Unidos recentemente com essa crise imobiliária. Estados Unidos tem 75 milhões de famílias, uma média de 4 pessoas mais ou menos por família. Então, são 75 milhões de famílias, eles têm 27 milhões de mendigos, que são americanos tradicionais, não são imigrantes, que estão inscritos no Food Stamp Program. Ou seja, você tira aí 7 milhões de famílias que não têm moradia. Então, sobra 68 milhões de famílias que não são mendigas e que têm, então, moradias. Quantas moradias tem nos Estados Unidos? 190 milhões de moradias. Ou seja, tem quase 3 casas por família nos Estados Unidos. E está em crise, né? Imagina se não tivesse. Mas, então, é uma loucura. E, para completar, na década de 70, as famílias americanas eram muito mais numerosas. Você tinha 10 pessoas por família. Hoje, você tem menos de 4. Qual é a lógica? Bom, se eu tinha 10 pessoas por família, eu preciso ter vários quartos, uma casa maior, uma sala de jantar maior, para comportar todo mundo. Então, se tem uma família menor, a lógica seria ter uma casa menor. As casas, o tamanho das casas nos Estados Unidos triplicaram, na direção contrária da diminuição do tamanho das famílias. Casas maiores, para cada vez famílias menores viverem. Então, esse é o absurdo que nós estamos vivendo, esse materialismo. E ele começou no período do século passado, a partir de uma descoberta muito interessante da psicologia que o marketing aproveitou, que é a seguinte: aquilo que mais deixa o ser humano feliz é a desgraça alheia. Aquilo que mais deixa o ser humano triste é a desgraça alheia. Portanto, para vender, basta botar um produto do lado de uma pessoa feliz e bem-sucedida. É assim que funciona a regra, infelizmente. A gente teve uma matéria na revista Veja sobre sustentabilidade o ano passado e eu fiquei horrorizado com a capa, porque na capa já tinha uma pessoa numa bicicleta triste, tinha um bebê também triste, moribundo, só o cachorro que não estava feliz. Aí eu falei, gente, mas quem mexe com sustentabilidade precisa ser tão triste, não dá para botar um sorriso pelo menos? Aí você abre a revista, tem um produto com uma pessoa super feliz ali para você comprar. Então, essa filosofia de vida, né, esse modelo mental que nós temos é que precisa mudar, né? Então, o sistema econômico é linear, degenerativo e infinito. A natureza é circular, finita e regenerativa. Não tem como ter um conflito maior. Para atingir a sustentabilidade, é preciso remover esse conflito. Reciclagem, por exemplo, ajuda a introduzir circularidade no sistema econômico. Mas é óbvio que antes de eu fazer a reciclagem, eu tenho que reduzir. Eu não posso acreditar no mito de, eu reciclo papel, eu reciclo metal, então eu uso à vontade. Não. A natureza também não joga nada fora. Então, isso também seria você aplicar o desperdício. Nos Estados Unidos, 10% da energia consumida é apenas para manter as luzinhas vermelhas do stand-by dos aparelhos. Ou seja, inutilmente. É uma energia que a gente tira do sistema, do planeta, né, que causa perda de vida em todos os lugares, para ficar as luzinhas acesas inutilmente. É assim que nós encaramos. A gente não vê os elos, né, do que nós estamos fazendo e as consequências. Cada um dos nossos atos repercute em redor, nessa teia da vida que a gente vive e depende dela. Então, as consequências, nesse conflito, a gente já conhece, né? Poluição atmosférica, poluição do ar, cidades da China não têm mais céu azul. E eu preciso pegar meu celular.
e conflito em todas as áreas. As cidades dependem do meio ambiente. Produção de lixo é assustadora. Eu não vou elaborar muito essa questão, mas, gente, olha, quem tiver a oportunidade de visitar um aterro sanitário, se prepara, porque é chocante. Sim, é uma coisa... Enquanto a humanidade não deter esse processo de gerar um homem adulto, ele acumula só de lixo um prédio de 8 andares, aí a gente tem realmente uma questão séria enquanto não resolvemos isso, né? Aqui tem uma fotografia de satélite das Américas. Então, se a gente brincasse, de invertesse a história e colocasse os Estados Unidos onde está o Brasil hoje, a gente iria ver o seguinte, que não teria sobrado um acre sequer da Amazônia. Estados Unidos e Europa, eles destruíram praticamente a totalidade das suas florestas naturais. O Brasil tem ainda 61% do território em florestas. Então, existe um conflito entre o modelo econômico e os ecossistemas. Onde ele se desenvolve, os ecossistemas desaparecem. O problema é que a escala com a qual nós estamos fazendo isso hoje é extremamente perigosa. Um outro exemplo, a costa do Brasil é a parte mais desenvolvida do Brasil. Tinha uma floresta, a Mata Atlântica, riquíssima, sobrou 5%. Então, os organismos dizem o seguinte, os países que mais destroem florestas e a biodiversidade são os países pobres e em desenvolvimento como o Brasil. Os países ricos não destroem absolutamente nada. Enfim, falha em fazer uma crítica ao modelo de desenvolvimento per se, que é isso que nós precisamos, né? Criticar o modelo. E lembre-se que os inimigos do sistema não são os que fazem as críticas. Os inimigos do sistema são aqueles que não ouvem as críticas. É esses que precisam mudar e enxergar essas críticas, né? Então, a gente tem essa consequência. A Amazônia, vou falar rapidamente da Amazônia, um pouco que eu sei. A cada 9 ou 10 segundos desaparece um campo de futebol da Amazônia. É uma destruição contínua. Quem consome essa madeira ilegal somos nós, né? Você vê empresas grandes fazendo uso de madeira, em escritórios de arquitetura grandes, madeira sem nota. 95% da madeira produzida no Brasil é ilegal. Eu faço a reforma do meu apartamentozinho, tá, não sei o quê, com madeira certificada, aí entro numa loja super grande, descubro, assim, por caminhos que não teve a preocupação de usar a madeira certificada. Então, isso tem que mudar, porque todos são responsáveis, né? E a Amazônia é muito importante para nós. 95% dos recursos hídricos de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais dependem da Amazônia, de acordo com o Smithsonian Tropical Institute. Ou seja, se a Amazônia acabar, a região sudeste ficará sem água. Só isso. Além da sua função de equilíbrio climático, etc. A Amazônia está sendo destruída continuamente. Não é uma destruição assim e acabou. É uma destruição contínua. Cada dia nós amanhecemos com menos florestas no mundo e na Amazônia e no Cerrado. Não podemos esquecer, né? Cerrado também está sendo destruído. Um ecossistema de bilhões de anos. Solo fértil e água. Colapso das reservas pesqueiras oceânicas. Parei de comer peixe por causa disso. A indústria pesqueira tem rede o suficiente para embalar a terra 4 vezes. E 40% do que eles tiram dos oceanos, eles matam. A rede tem 2 km de extensão. Com radares super tecnológicos, fica flutuando sozinha, depois eles pegam o radar, acham a rede, vão lá e pegam os bichos, enquanto eles se prendem nas redes. Não tem o menor critério, né? Então, não dá para participar dessa carnificina. E aí eu decidi que realmente fica complicado. E a gente conseguiu colocar as reservas pesqueiras oceânicas em colapso. A perda da biodiversidade é um assunto muito pouco falado. Eu descobri isso através de um diálogo, ou uma discussão, na verdade, entre Stephen Jay Gould, que é um paleontólogo norte-americano, e os economistas dos Estados Unidos. Foi assim. Os economistas dos Estados Unidos escreveram que, de acordo com Stephen Jay Gould, toda a vida na Terra está fadada à extinção. Por isso, se a economia causar alguma extinção, estamos prestando um favor à natureza. Stephen Jay Gould respondeu, nunca participei de um debate estúpido, mas esse eu não vou poder me furtar. É verdade. Toda a vida na Terra está fadada à extinção. Só 1% da vida que surgiu nesse planeta existe hoje. Mas isso ocorre em eras geológicas de milhões de anos, coisa que o nosso cérebro, foi com ele que eu aprendi isso, nosso cérebro não consegue entender. Eu não consigo botar essa régua de milhões de anos na minha cabeça, só vivo décadas, né? Então ele escreveu isso, ou seja, ocorre em milhões de anos e não em décadas. E ele completou, é muita ingenuidade achar que essa extinção jamais irá se voltar contra os causadores, né? Nós colocamos a vida desse planeta no maior processo de extinção dos últimos 65 milhões de anos. E a régua de extinções que eu vi outro dia, o gráfico,
mostra que não é tão pequeno o que já vem aí ocorrendo em comparação aos períodos anteriores. Então, é algo realmente muito preocupante. A FAO publicou um documento falando de um problema relacionado com a indústria alimentícia. Começa assim: a indústria alimentícia concentrou grande parte dos alimentos em 21 indivíduos, 14 espécies vegetais e 7 espécies de animais. Monogênico. Aquela galinhada toda, tudo prima irmã. Tudo monogênico, um gene só, né? Ou seja, ficamos vulneráveis a possíveis doenças ou pragas contra essas espécies. Aí eles continuam. Durante esse processo de monogenetização, desses 21 indivíduos que abastecem quase toda a humanidade com os alimentos, a indústria destruiu, extinguiu 7.000 espécies vegetais e não sei quantas espécies animais que estariam disponíveis para alimentos. Então a humanidade sempre fluiu, independente desses 10.000 anos de estabilidade climática, sempre trocou quando era necessário em função de desaparecimento que ocorre de determinadas espécies. Recentemente a gente quase perdeu o trigo. O trigo apareceu uma praga e ia acabar com o trigo de vez. Nós tivemos que recuperar o trigo com um gene lá nos rincões da Ásia que foi encontrado e trouxe para a cultura do trigo, porque o trigo inteiro do planeta é um gene só. Então, a biodiversidade não é assim, eu quero a biodiversidade porque eu quero um monte de bichinho bonitinho. Não, não, não. A biodiversidade existe para esse tipo de função e para equilibrar quimicamente a atmosfera, entre outras funções, né? Eles não existem apenas para a gente ficar observando o nosso bel prazer, eles são a razão de nós estarmos vivos, né? Aqui tem um gráfico do crescimento populacional, que eu já mencionei aqui, que é um problema gigante que ninguém endereça, principalmente aqui no Brasil, em que a gente é recordista em gravidez precoce, em que as famílias pobres, as mulheres pobres, têm em média quase 5 filhos, que abastecem 99% da população presidiária, né, os que conseguem chegar até a idade de serem presos e não morrerem antes. E ninguém ataca o problema, né? Então essa é uma questão tão simples, que envolveria um projeto assim, tão simples de educação, né? E que no Brasil a gente tem uma situação trágica, né? Infelizmente. E o exossomatismo humano, que eu já mencionei, o crescimento econômico, né? Que é uma das razões de você ter estruturas se expandindo dentro de um lugar finito. É como se a economia e as pessoas pudessem ser maior que o planeta, mas é o inverso. O planeta é muito maior que a gente, né? E não tem como a gente conseguir essa proeza. E a gente tem que entender o limite disso, né? Então, as causas do conflito são um diagrama que representa a insustentabilidade atual, porque isso é outra coisa importante. A gente fala de sustentabilidade e esquece que o ponto de partida da nossa discussão é insustentabilidade, porque é onde nós estamos hoje. Nós estamos na insustentabilidade, o que causou e como vamos para a sustentabilidade. Então, as causas o conflito entre o sistema econômico humano e natural, o crescimento contínuo da superpopulação e das superestruturas humanas, com o nosso exossomatismo, o comércio global, que a gente vai elaborar melhor daqui para frente, e o limite, claro, ao crescimento. O nosso planeta Sala não vai aumentar de tamanho. Tem uns economistas que falaram assim para mim, não, a economia é um sistema aberto, porque tem material estelar entrando na Terra diariamente. A pergunta é, escuta, esse material estelar vai se transformar em um novo continente, em alguma coisa que possa ser utilizável? Porque até agora eu não vi nada disso acontecendo, né? E a água, esqueci de mencionar, vai ter um cometa entrando de novo aqui para trazer mais água para a Terra? Então a gente tem um sistema realmente que funciona do ponto de vista da física como se fosse fechado, o limite é o crescimento. A teoria falsa, que é a teoria econômica falsa, o nosso conjunto de valores. Sinais de insustentabilidade, aquecimento global, contaminação do solo, esgotamento dos recursos hídricos, extinção da vida, perda de florestas. E aqui nós temos um exemplo de desonestidade científica muito grande. A comunidade científica, ela é a primeira a dizer que, em relação às consequências, ela não tem muita certeza. Ela sabe que existe o precipício, mas ela não sabe onde ele está, ela não sabe qual é a altura dele. Então, ela sabe que tem um rol de incertezas. O que ela consegue fazer é traçar cenários, né? Mas ela também sabe que o que mais importante não são as consequências, são as causas. E sobre as causas, não há dúvida alguma. E quem combate a comunidade científica nunca discute as causas, só discute as consequências. Como, por exemplo, o Lomborg. Fica discutindo as estatísticas de florestas, se as florestas existem ou não existem, e tudo é um material furado. Então, na verdade, se quer realmente discutir o assunto, vamos focar no que realmente interessa, que é onde não há discussão, as causas, né? É isso que a gente tem que olhar. Os conflitos entre o sistema econômico humano e a natureza é inegável, não tem como negar.
E o alerta, superamos a capacidade regenerativa e cíclica do planeta. Esse ano, a gente esgotou a capacidade do planeta nos sustentar 5 dias antes, de acordo com os institutos que fazem esse cálculo, no dia 23 de setembro, pouco antes do começo da crise global. Então, essa questão vocês já sabem, né? Se todos tiverem padrão de consumo dos países ricos, né? Os cientistas já calcularam, para sustentar, teria que ter muito mais planetas, e infelizmente a gente tem só um. Eu calculei minha pegada ecológica, deu 2 planetas. É complicado, viu, para te falar. O que mais me atrapalha é o carro. Aliás, carro é uma das coisas mais ineficientes que existem nesse planeta. Eu já decidi, não vou mais comprar carro, a não ser que entre um carro elétrico pequenininho. O meu vai ficar velhinho até eu morrer, se não aparecer um decente. A eficiência energética desses carros é a mesma de 100 anos atrás. A gente só usa 1% do automóvel. A gente imanta uma matéria e uma energia gigante ali dentro para usar 1%. O carro foi feito para 5 pessoas, anda um só, 80% desperdiçado. Meu corpo tem 70 quilos, eu carrego 3 toneladas atrás. E quanto maior, melhor, né? Basta lembrar as SUVs que nós estamos comprando que nem louco aqui no Brasil. Para que eu tenho que movimentar um carro tão gigante para carregar meu peso de 70 quilos? Né? Não faz o menor sentido, é totalmente irracional. Aí eu uso o carro para ir para o trabalho de casa, o carro fica parado o dia inteiro. Então, é ineficiente sob todos os pontos de vista. Extremamente ineficiente, é inviável e não tem como continuar desse jeito. Então, a pegada ecológica, eu sugiro que vocês calculem a de vocês e entendam que, na verdade, a gente tem que fazer um esforço para que fique em um planeta. Como é que ela funciona? Eu pego o meu nível de consumo, calculo quantos hectares de terra eu consumo com o meu nível de consumo. Divido pelos hectares disponíveis do planeta, que é uma constante. E multiplico pela população mundial. Fingindo o quê? Que a população mundial tem toda ela o meu padrão de consumo. Se a população mundial fosse idêntica a mim, aí você teria uma situação, o número de planetas que você precisou. Então, vamos discutir a parte da teoria econômica, a Ilha de Páscoa e o comércio global para finalizar. Eu não sei se tem espaço para perguntas, aí a gente de repente abre para perguntas depois, eu acho que tem. E teoria econômica, ela nasceu 200 anos atrás. Tomou emprestado as leis da mecânica para explicar todos os processos econômicos. A mecânica é a ciência da locomoção. Então, funciona assim. Eu tenho um objeto, apliquei uma força, eu sei até onde ele vai. Previsível. Apliquei uma força de sinal contrário. Ele volta para o ponto de origem. Reversível. Mas tem uma terceira característica mais interessante. Foi e voltou, nada aconteceu. Neutro para o meio ambiente. Né? Essa é a visão que os economistas têm dos processos econômicos. Previsível, reversível, neutro para o meio ambiente. O sistema econômico é visto como sendo neutro para o meio ambiente. Posso passar um trator na Amazônia, basta dar marcha ré, nada aconteceu. Já programa, dá aquela passadinha, depois dá uma marcha ré que não aconteceu nada. Né? Então, é um absurdo gigante. Essa foi a crítica de Nicholas Georgescu-Roegen na década de 70. Né? O erro da economia estar baseada na mecânica, embora os avanços da física tenham provado que para relações sistêmicas ela não serve. Ela serve para construir uma ponte, uma sala, um prédio, mas ela não serve para relações sistêmicas. Né? Aí surgiu o mito tecnológico, esse é apavorante, que é um problema que o economista sempre teve, como garantir que o crescimento fosse eterno. Foi resolvido. O Robert Solow, pai dessa teoria, ele escreveu o seguinte: um dia o ser humano será capaz de produzir outros fatores materiais que não os da natureza. E continuou: o capital produzido pelo homem é um perfeito substituto da natureza. Os físicos caíram de costas. Esse Solow, tem uma péssima notícia para te dar, não sei como é que eu vou fazer, acho que você não vai gostar muito. É o seguinte: tudo é matéria e energia à nossa volta. Tudo. Ser humano não produz nenhum dos dois. Ser humano não produz nada. Ser humano não produz matéria, ser humano não produz energia. Portanto, não existem outros fatores materiais que não os da natureza. Tudo vem da natureza. Né? Aí o mito tecnológico criou a possibilidade do meio ambiente ser inesgotável. E olha que interessante, isso é tão legal que a gente, na economia, não olha estoque. Para que eu vou olhar estoque se o meio ambiente é inesgotável? Eu nunca sei quanto tem de carro numa cidade, num estado, num Brasil.
Não só olha o fluxo. A maior parte das variáveis dos economistas, as principais, é fluxo. PIB é um fluxo, é a quantidade de bens produzidos ao longo de um ano, que vão acumulando em estoques num espaço finito. Mas para que eu vou me preocupar? Então a gente só trabalha com fluxo, com crescimento percentual de fluxo, com esse tipo de visão, com quocientes. Os quocientes também são super interessantes. Não existe a menor evidência empírica dos últimos 40 anos que a tecnologia tenha conseguido evitar que os ecossistemas continuassem se degradando com a pressão da nossa demanda. E é muito simples de entender. Em 1950, eu usava uma unidade da natureza para produzir uma unidade de produto. Fiz um esforço tecnológico, corri atrás, blá, 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 e reduzi o consumo da unidade da natureza para 0,8, 20% de ganho de eficiência. Em 5 anos só isso se consegue ver. Então eu reduzi de 1 para 0,80. Então eu passo a consumir 0,8 recursos da natureza por unidade de produto. Diminuiu o impacto sobre a natureza? Não. A produção aumentou 500%, 500.000%. Né? Ou seja, nenhum recurso que o ser humano utiliza foi detido, não deixou de passar por uma demanda exponencial, por uma pressão exponencial. Porque o crescimento absoluto mais do que superou qualquer ganho de eficiência. E produzido nada nós nunca iremos conseguir. Então esse é um bom aviso. Se conseguir um meio de produzir brotar do nada é impossível, isso não tem como fazer. E aí surgiu também o mito mecanicista e o tecnológico, eles criaram a possibilidade da economia crescer sempre, eternamente, num espaço finito. Mas crescer para quê? Tem que ter uma justificativa bonita. Qual é? Todas as benesses sociais derivam do crescimento. Então eu cresço para gerar benesses sociais. Eu não tenho mais tempo para elaborar muito, mas essa questão é completamente falsa. A gente sabe disso por N evidências. O News Economics Foundation de Londres fez um estudo e ele fez um cálculo que ele mostra que de cada 100 dólares adicionados à riqueza do mundo, só 60 centavos chegam aos mais pobres. Aquela teoria, enriqueça os ricos para que a riqueza dos ricos goteje sobre os mais pobres. Nem preciso dizer o que goteja sobre os mais pobres. Então, não serve. A Northern University fez um cálculo, indicador de saúde social, baseado em suicídio, alcoolismo, abandono de escola, número de pessoas com mais de 65 anos em pobreza, para os Estados Unidos, as pessoas que preenchem o Food Stamp Program, os mendigos, todas essas estatísticas e montou esse indicador. Então, até 1970, o crescimento econômico e esse indicador andavam juntos. A partir de 1970, esse indicador caiu, começou a cair. E o crescimento continuou. Esse período aqui, de 1970 em diante nos Estados Unidos, é marcado por uma série de contradições. No boom econômico da década de 90, houve o maior incremento de número de presos na história dos Estados Unidos. Hoje, o número de adultos encarcerados nos Estados Unidos é recorde, depois de um boom econômico. Da década de 70 em diante, a única renda que subiu nos Estados Unidos foi do 1% mais rico, depois dos impostos e depois da inflação. Do 1% do quintil, primeiro quintil mais pobre, do segundo quintil mais pobre, caiu. E por aí vai. Então a gente tem muitas coisas para elaborar, mas desde quando o crescimento econômico, medido pelo PIB, é a maneira certa de avaliar em que situação a sociedade está, para onde nós vamos e como as pessoas estão vivendo. Emprego, por exemplo, inverteu-se o eixo. Antigamente, o homem ou a mulher se identificava com o objeto do seu trabalho. Hoje é o inverso. Nós viramos o objeto. Então, a gente inverteu o eixo. Não é uma economia que serve as pessoas, são pessoas que servem a economia. É tudo isso que a gente vai ter que começar a discutir para ter um sistema melhor. A crítica do Hogan parte do surgimento da termodinâmica, que eu estou resumindo bem, mas que mostra que os processos físicos e econômicos são, ao contrário daquela fórmula da mecânica na economia, eles são irreversíveis, imprevisíveis e geram mudanças qualitativas definitivas. Para ter uma comparação, a Terra pode ser uma ampulheta e a hora que a quantidade de sustentação da vida dessa ampulheta passar inteira para baixo, acabou. Não tem como... A gente realmente vai desaparecer um dia. A questão é se nós vamos desaparecer em milhões de anos ou em décadas. Para os economistas, a hora que essa matéria e energia passa para baixo,
é só virar a ampulheta. Só que a realidade da física, a ampulheta não pode ser virada. Não tem como você virar. Nós não conseguimos revogar essa lei da física, né? Então, o planeta é uma ampulheta que não pode ser virado. Aqui é o bicho da economia que não tem boca, nem estômago, nem intestino reto. Aparece em todos os livros introdutórios de economia. Até hoje os economistas desmistificam qualquer preocupação com recursos naturais. Eles dizem até hoje nos livros de macroeconomia, como David Romer, que recurso natural não é restrição nenhuma para o crescimento econômico. E detalhe, eles não estão nem discutindo serviços ecológicos, como a da abelha que faz a comida chegar no nosso prato, ou da biodiversidade que impede que a Terra se torne uma tocha incandescente, que são os serviços naturais. É só aquele recurso natural que eu posso pegar na mão, né? O petróleo, o metal, é só isso que eles colocaram na análise deles, né? Tem análises econômicas diversas, como da economia ecológica, de outros economistas, mas a gente aqui vai fazer um uso da lógica. Se o que existe de diferente é tão pequeno em relação ao todo, a gente pode assumir que ele não existe. Infelizmente, no pensamento econômico mundial, e na sua aplicação prática, é como se outra parte do pensamento que tenta entrar e persuadir para que se enxergue o todo, o sistema, e não só a economia é uma parte. Ele ainda é como se não existisse, infelizmente. Isso eu já falei, né? Economista só olha fluxo, não olha estoque. A gente tem um fenômeno apavorante de urban sprawl, espalhamento urbano nos Estados Unidos, que causou a poluição de metade dos rios e lagos e zonas estuárias dos Estados Unidos, né? De acordo com a agência ambiental deles. Aqui é uma matriz de recursos naturais da Terra, que mostra do lado de lá, a coluna vermelha inteira, né? Tudo que está na crosta terrestre. E aqui nós temos um mito muito forte, que tem a ver com a nossa arrogância. A gente fica falando, os recursos vão acabar, os recursos vão acabar. Gente, a questão que nós estamos enfrentando hoje no planeta não é que os recursos vão acabar. Nós só exploramos até agora 1% da crosta terrestre. O problema nunca esteve no planeta como fornecedor desses recursos aqui da crosta terrestre. O problema sempre esteve no planeta como absorvedor do impacto das nossas atividades. É aí que está o problema. Então, aí você teve discussões nos últimos 40 anos, o recurso vai acabar, não acabou. Então se não acabou, então nada vai acontecer. É que nem a situação da minha morte. Eu nunca morri, certo? Ou seja, isso significa que se eu nunca morri, eu nunca vou morrer? Não. Né? O fato de eu nunca ter morrido não significa que eu nunca vou morrer. Assim como não significa que eu não deva me preocupar com a minha morte. Então é uma questão de lógica. Então o fato de nunca ter acontecido nada mais grave no planeta é porque a natureza é extremamente generosa conosco. Tem esse conceito de resiliência da natureza que eu mencionei no início, faz com que antes da gente atingir o limite, a natureza normaliza tudo. Ela minimiza os impactos. Na hora que eu cruzar a fronteira da resiliência, aí é um ponto de não retorno. Então, na verdade, a gente fica mais ou menos que nem aquela parábola dos sapos, né? Se você pegar um sapo, põe na água, vai aquecendo aos pouquinhos, ele morre. Se você pegar ele numa água já quente, ele pula e se salva. Essa é uma questão extremamente complexa. A causa está muito distante das consequências. Como que nós vamos tomar a iniciativa de agir com a urgência que necessita, se a gente sabe que as consequências estão tão distantes? É o mesmo caso do fumante. Ele fuma, tem um prazer imediato, relaxamento. Aquela nicotina provoca um relaxamento. Ele não está pensando nos 40 anos depois do hábito de fumar. Ele nem consegue ver isso. Se ele conseguisse, ele pararia imediatamente. Então, essa é uma questão de complexidade, causas distantes da consequência. Do lado de cá, a gente tem um mito importante, que eu enxergo em vários economistas que, inclusive, são super bem intencionados e trouxeram contribuição, que eu chamo de mito da energia. Se a gente conseguir extrair energia do Sol, que é abundante, e muito maior do que nós precisamos, nós temos uma fonte infinita de energia, certo? Resolveu o problema da finitude planetária? Não. A energia é usada para movimentar coisas. Né? Eu não uso energia só para... eu quero energia e... o que eu vou fazer? Vou acender lâmpada, vou movimentar um carro, vou produzir um produto. Ou seja, a energia é usada para movimentar coisas. Nós não temos só um problema de energia, nós temos um problema de matéria. O solo é finito. A água desse planeta sala nosso aqui seriam 3 tonéis aqui atrás de mim. A água é finita, não vai aumentar de tamanho, graças a Deus, porque para aumentar de tamanho tem que um cometa bater na Terra. Espero que não ocorra. Né? Então, a gente tem várias questões desse lado de cá que envolvem mitos, que é necessitamos de uma matriz mais limpa, de uma matriz diversificada, uma matriz carbono neutra.
mas precisamos entender que isso não revoga a necessidade de entender o limite planetário. E esse modelo mental, se há fome no mundo é porque falta a produção de alimentos, não é porque a gente joga um quarto da comida no lixo, não é porque existe uma ineficiência gigante, né? Ou seja, está na hora de parar de focar em aumento de produção e começar a olhar ganhos de eficiência, que são super importantes, e tecnologias realmente voltadas para uma história melhor, né? Isso vale também no campo da energia. A gente sabe, por vários estudos, aqui inclusive da Unicamp, que se você atualizar tecnologicamente as turbinas das usinas elétricas existentes e as linhas de transmissão, você aumenta 40% a oferta de energia no Brasil. Se você mudar o consumo e utilizar consumo ecoeficiente, você aumenta mais 50% relativamente. Ou seja, a nossa ênfase é, se falta energia, é porque falta produção de energia. Não é porque a gente desperdiça, não é porque é ineficiente. Então, esse é o nosso modelo mental. É assim que a gente trabalha. E, para finalizar, a Ilha da Páscoa é o seguinte. Foi uma civilização que teve um apogeu e dependia de um ecossistema para viver, que era uma floresta, do qual eles tiravam os troncos das árvores para fazer canoas, para pescar, a floresta produzia o solo fértil para plantar, e também utilizavam para construir aquelas estruturas de pedra deles, aqueles templos deles, que eu sempre esqueço o nome. Moais, exatamente. E eles cortaram até a última árvore, ficaram sem canoa, sem conseguir plantar e sem a estrutura política que eram os moais deles. E tiveram um colapso populacional, que é a linha preta, que eu tirei do livro História Verde do Mundo, do Clive Poynting. E os últimos 10 remanescentes dessa ilha foram escravizados por espanhóis e criou o mito da Ilha de Páscoa. Eu falei, como que aqueles 10 raquíticos espanhóis construíram 3.000 estruturas de pedras gigantes? Aí foram um extraterrestre, que teria sido um extraterrestre que teria feito isso. Nós nos comportamos exatamente como os habitantes da Ilha de Páscoa. Nós estamos indo na mesma direção deles, com uma diferença fundamental. O problema não é mais local, é global. Se os Estados Unidos existissem sozinhos no mundo, não tivesse mais nenhum outro território, nenhum outro país, eles já teriam entrado em colapso ambiental há muito tempo. Se a Ilha de Páscoa tivesse inventado uma tecnologia cara para vender e continuar importando recursos de outros lugares do mundo, ela estaria viva até hoje, né? Então, a gente tem o comércio global completamente invisível para questões ambientais, e os países que já atingiram o seu colapso ambiental, eles conseguiram continuar sugando os recursos da Terra através do comércio global, cujo custo ambiental é zero. Nosso sistema de valores, nosso sistema de preços atribui custo zero. Eu posso transformar a Amazônia em monocultura, que o custo é zero, né? Então, a gente criou pela primeira vez, por causa do comércio global, na história da humanidade, um risco de colapso global. Não mais local, como já viveram os sumérios, na Espanha, na Itália, em México, aqui no Brasil mesmo, na região do Alto Ribeira. Fugas ambientais medonhas por causa da morte do ecossistema, que já aconteceram em vários lugares do mundo, que são registros de como aconteceram episódios locais. Dessa vez, a gente tem uma situação que, na verdade, é global. Então, eu termino aqui, tenho meus dados, para vocês entrarem em contato, trocar ideias, trocar bibliografia, discussões, e meu livro, minhas referências. E aí eu concluo aqui a nossa discussão. A minha apresentação está disponível para todos, é só pedir uma cópia para o Espaço Cultural CPFL, que ele pode disponibilizar o arquivo. E é isso. Depois dessa série de contradições e mitos que nos deixam, no mínimo, perplexos, né? Espero que isso, né, nos atinja a ponto da gente formular algumas perguntas. Nós pedimos para vocês levantarem a mão, serão atendidos na ordem, sejam possivelmente mais rápidos possíveis e concisos, de maneira tal que a maioria possa participar. Obrigado. Aqui, ó. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Hugo, a sua apresentação nos inquieta muito, né? Dá até aquela aflição, o que fazer agora? Uhum. E com essa mudança toda política no cenário norte-americano, eu queria te perguntar se você está mais
ou menos otimista com a entrada do Obama na presidência dos Estados Unidos. Como que você enxerga isso? Nós sabemos que o ex-presidente não era muito amigo, né, das políticas que todo mundo está aferindo, está entrando, né, no protocolo de Kyoto. Então, eu queria te perguntar como é que você enxerga a entrada do Obama para essa questão das mudanças climáticas. Olha, eu acho o seguinte, não dá para você dizer, olha, Obama, McCain, Estados Unidos, Brasil. Eu acho que a gente tem que, ao invés de olhar para o exterior, a gente tem que olhar para o interior. Então, a gente tem que começar a entender a questão do como nós fazemos parte dela e o que nós podemos mudar de início tem que ser internamente. E em relação a estar mais ou menos otimista, para mim, assim, otimismo e esperança não dá para você basear em fatos, só dá para se basear em ações. Então, você no início da sua pergunta, você falou o que fazer agora? Esse é o ponto de partida de tudo. O que fazer? Então, a gente, para ser otimista e esperançoso hoje, e a gente tem condições hoje de resolver grande parte dos problemas com o que a gente já sabe, a partir das nossas ações. Tinha uma pergunta aqui, ó. A pergunta é muito simples. Você acha que vai dar tempo? Olha, nem os cientistas sabem essa resposta. Tem desde o mais extremo, como o Samuel Lovelock, né, da The Revenge of Gaia, escreveu um livro muito interessante que vale a pena ver, A Vingança de Gaia. Ele tem a credencial de ter resolvido o problema do buraco da camada de ozônio, que está voltando, diga-se de passagem, e ele é muito pessimista. Ele acha que não dá mais tempo. Tem outros que acham que dá tempo. Eu acho que se a gente achar que não dá tempo, não é uma solução. Mesmo que não dê tempo, se a gente for para o Valhalla todo mundo junto, acho que pelo menos a gente tem que tentar fazer alguma coisa. E acho que tem que ser por aí. Tem que achar que dá tempo. Olá, Hugo, boa noite. Bom, sou seu fã, venho acompanhando já há um certo tempo o seu blog, algum tempo, que eu quero dizer, alguns anos. E durante um bom tempo, eu sempre pensei assim, puxa vida, tá lá um tremendo economista associado a um banco, o ABN AMRO Bank. Como é que o banco mantém alguém com a sua forma de pensar, um economista ecológico, dentro do seu quadro de alta gerência, vamos colocar desse jeito, né? E mais recentemente eu venho pensando... e essa é a minha pergunta. Como que as grandes organizações, as grandes corporações, os bancos, as grandes empresas enxergam, no seu ponto de vista, essa questão não digo do crescimento sustentável, mas pelo menos a questão do lado ecológico? Eles veem isso como uma plataforma de marketing ou realmente uma plataforma de mudança futura ou atual para o momento que nós vivemos, para essa situação? Na sua opinião, como que você pensa nisso? Olha, eu acho assim... É notável que isso aconteça. Assim, há 10 anos atrás eu não seria permitido, né? Então é uma mudança. Nós temos também o Espaço Cultural CPFL, é uma empresa também, que está abrindo esse debate várias vezes. Eu acho que as empresas têm um valor humano muito grande, têm uma capacidade de abrir para essa discussão, mas ainda estão num universo muito complicado. O universo, por exemplo, dos acionistas, dos mercados financeiros, que demandam o crescimento de lucros todos os anos. Eu queria entender por que uma pessoa que já tem $1 bilhão precisa ganhar outro. Né? Porque ela não vai conseguir usar esse dinheiro ao longo da vida dela. Então, essa é uma coisa insana, completamente. Eu acho que abriria a mão, com certeza, de quase todo esse dinheiro. Não tenho o que fazer com ele. Então, mas a gente tem um universo ainda... que é muito voltado para crescimento e ainda não foi observado que se juntar a meta de crescimento de todo mundo, a economia teria que ser maior que o planeta, e isso é impossível. Mas as iniciativas das empresas, mesmo assim, são extremamente importantes. Dentro do universo da empresa, acho que tem dois tipos. Tem um tipo que está sofrendo uma influência interna e externa, de clientes e de porta-vozes, e das pessoas que estão lá dentro, de visão de mundo, né? E tem aquele outro tipo que está entrando numa carona dessa história. Então, acho que esses dois tipos precisam ser, nesse momento, eles precisam ser evidenciados para que as duas acabem migrando para uma mudança mais interna mesmo, que é você ter uma estrutura, você realmente implantar.
Em relação a ter um modelo econômico novo, nós ainda precisamos de grandes avanços pela frente. O Canadá está fazendo... Porque uma coisa, isso é extremamente importante. Isso é um desafio meu e da Raquel Negrão Cavalcante, que está sentada ali, professora da Unicamp. Falar que não pode crescer é fácil. Isso todo mundo já falou. Como viver sem o crescimento? Né? Tem que lembrar que o sistema fiscal, sistema tributário, sistema previdenciário, sistema de saúde, o próprio sistema empresarial, todo ele depende do crescimento. Então, como que eu faço essa mudança para uma economia em que você tenha uma outra mensuração, uma outra métrica, um outro resultado, que seja focada em desenvolvimento real e abandone essa voracidade em relação ao planeta, desmaterialize ela, mude os padrões de consumo, então alguns negócios vão ter que desaparecer para outros surgirem, vai sair gente machucada. Né? Não existe revolução verde sem mortos e feridos. Vai ter que ter gente machucada e gente mudando, se adaptando. Né? Como disse um jornalista que eu esqueci o nome. Mas, enfim, eu acho que nós estamos num caminho, estamos numa jornada pela frente, de tentar formular esse novo modelo. Depende muito das pessoas também começarem a forçar essa mudança. Começar a questionar como eu consumo, em quem eu voto, quais são as proposições de quem eu estou votando, conversar com o máximo número de pessoas, porque mesmo as pessoas mais simples, elas são capazes de assimilar essas ideias. Eu tenho tido essa experiência, então a gente tem que conversar o máximo possível para a gente entender que a gente é um ser vivo integrado a um conjunto de seres vivos e precisamos preservar. Hugo, boa noite. Meu nome é José Mendonça, eu sou engenheiro eletrônico e estou fazendo curso também na Unicamp. Eu queria parabenizar também a CPFL. O ano passado ela fez uma série de palestras com o pessoal do IPCC, que foi fantástico, está passando na TV Cultura. E agora essa série que você está organizando. Né? A sua palestra foi mais colocando a problemática, os aspectos todos que a gente está vivenciando. E no final, você vê, as pessoas estão estarrecidas. E eu acho que faltou mostrar a elas que existem coisas possíveis, né, de serem feitas, e que, não só do ponto de vista social que já estão acontecendo, mas como a economia, a teoria econômica do meio ambiente pode apontar soluções e caminhos para essa problemática. Se você pudesse falar um pouco sobre isso. Não, então, como eu disse, tem várias ideias excelentes, várias iniciativas muito importantes, mas elas ainda não conseguiram quebrar a rigidez do pensamento econômico tradicional que executa toda a parte prática e econômica ao nosso redor. Então, você não vê ainda, por exemplo, nessa crise global que nós estamos vendo agora, qual as iniciativas? Fazer a economia crescer. Como? Através de mais demanda. Do quê? Do planeta. E o mais absurdo disso tudo, que eu descobri recentemente, é que o setor imobiliário americano, que é a origem dessa crise, ele é um verdadeiro excesso, como eu acabei de dizer. São 68 milhões de famílias com 190 milhões de moradias. Quase 3 casas por família. Como que esse setor que está em crise vai ser reativado dentro desse excesso gigante? E sem falar que são casas cada vez maiores. Então, eu acho que existem caminhos, mas a gente precisa desse choque de realidade para as pessoas entenderem como elas estão entrelaçadas, todas elas, nessa teia. E como se elas não tomarem nenhuma iniciativa e não começarem a quebrar, começarem a questionar cada uma dos mitos que aparecem ao nosso redor. A economia precisa crescer para gerar emprego. Se a economia para de crescer, os empregos desaparecem. Então, o emprego não é permanente. Ele é um resultado temporário, então fica que nem um cachorro correndo atrás da própria cauda. E aí você começa a estudar André Goza, que estuda a relação de emprego, você vai ver que a situação é bem diferente, porque o emprego ele tem que ter uma função social, eu preciso me sentir realizado nele, eu preciso ter liberdade, eu não posso... As pesquisas nos Estados Unidos mostram que 99% das pessoas odeiam trabalhar, só trabalham para pagar a hipoteca e as contas. E eu vejo isso, ainda bem que hoje é sexta-feira, amanhã é o fim de semana. Só que elas vão passar a maior parte das nossas vidas trabalhando e estudando, que tem que ser uma fonte de felicidade para nós, e não uma fonte de desespero, de crise. Né? Então,
Eu acho que tem soluções, mas elas precisam ser implementadas. E a gente pode conseguir que elas sejam implementadas se a gente começar a fazer as perguntas e começar a questionar, todos nós. Como é seu nome? Davi. Hugo, boa noite, Wilson. Sou administrador de empresa, trabalho no Banco do Brasil, como gerente geral, né? Uma preocupação que ficou para mim, acredito que para todos também, você disse que a transformação tem que começar interno de cada um de nós. Sabemos que uma transformação dessa, num mundo com mais de 6 bilhões de pessoas, demora muito. E o planeta demonstra uma urgência muito grande de ser resolvido esses problemas. Você não acredita que talvez uma das soluções mais rápidas seria o ser humano, todos nós, principalmente os dirigentes do mundo, utilizar em termos do conhecimento, em termos de sabedoria? Exemplo, a pessoa que está desmatando a Amazônia, com certeza ela não está preocupada com o que vai acontecer daqui a 40 anos. Ela está preocupada com quanto ela vai ganhar no mesmo dia ou no mês seguinte. Certo? Isso aí acho que todo mundo está em comum acordo. O ser humano vive sempre atrás do econômico. Talvez ele vá para a destruição, mas não para o econômico. Então, será que não seria o caso de usar a sabedoria? Exemplo, se eu vou produzir lixo 8 andares aí através do tempo da minha vida, esse lixo não poderia ter uma usina, seria aproveitado ele para utilizar como energia de uma forma mais saudável, vamos dizer assim? Você tem o seu ponto de vista sobre isso? Dá, a gente pode ter ciclos fechados. Por exemplo, eu falei, tirar o metal da crosta terrestre e despejar na atmosfera, no ar e na água é um veneno. Mas se eu tiver um ciclo fechado dentro da indústria, que isso vai acabar acontecendo. O governo já está discutindo a questão dos resíduos sólidos que são jogados no aterro sanitário. Tem que ter um destino que não seja a natureza, tem que ser no próprio ciclo produtivo da empresa. A gente tem exemplos, por exemplo, os automóveis, eles têm um índice de reciclagem dos materiais muito alto. Né? Geladeiras também. Então, já existe uma busca de reaproveitamento de materiais. Só isso tem que ser intensificado. Em relação à questão de você procurar a consciência de cada um, assim, se você tiver um grupo já de uma certa forma, mesmo que seja pequeno, que também seja capaz de influenciar aqueles que apertam os botões, isso também pode ser um caminho. Né? Não dá para menosprezar o poder de pequenos grupos, porque você teve grandes transformações na história da humanidade a partir de pequenos grupos. Então, mesmo assim, mesmo você achando que, olha, é inglório, porque muita gente, não vai dar tempo, não faz sentido se deter por causa disso, porque pode ser que faça diferença sim. Boa noite, meu nome é Felipe. Seguinte, eu vejo a seguinte frase: a necessidade leva à evolução. Então eu vejo que, por exemplo, durante a Guerra Fria, aconteceu uma evolução enorme de tecnologia porque houve essa necessidade. Só que eu vejo que a natureza já começa a apresentar uma necessidade com por exemplo, incêndios, certo? Furacões, etc. Coisas que não aconteciam com tanta frequência, estão acontecendo agora. Ou seja, a natureza clama por socorro. É uma necessidade apresentada. Essa evolução que não acontece, que não está acontecendo de tecnologia, é uma evolução que não está acontecendo porque ela não é discutida, ela não é apresentada, o homem não enxergou isso daí ainda, ou, não sei, isso é meio escondido, isso aí é meio oculto ainda, não é o suficiente? Por causa do nosso modelo mental. A gente tem um modelo mental que é assim, a tecnologia, ao invés de estar voltada para evitar o problema, ela está voltada para resolver problemas que poderiam ser evitados. Né? Então, esse que é o erro. É equivalente a uma dona de casa, ela vai limpar a sala, ela joga um balde de lama na sala e depois ela limpa. É assim que funciona a tecnologia hoje. Então, ela tem um viés de... E o ponto de partida para você mudar isso é você entender o que está em jogo. A hora que você entender realmente o que está em jogo, que é a sobrevivência da humanidade na Terra, segundo Martin Rees, que é um cientista, a probabilidade da humanidade terminar o século XXI hoje é de apenas 50%, aí você vai correr atrás. Então, eu acho que... E entender também que não é a natureza tem processos de bilhões de anos. Né? Se a gente desaparecer desse planeta, o planeta vai continuar a trajetória dele, a vida dele, e vai regenerar, depois de bilhões de anos vai aparecer um outro bicho aqui na Terra. Então, não tem jeito. Então, a gente precisa só entender que somos nós que estamos ameaçados. É a nossa vida coletiva que está em jogo. Espero que não, né? Mas é o que dizem. Às vezes falam que parece que para nós acordarmos precisamos de um evento que seja muito contundente. Mas, por exemplo, se nós cruzarmos a resiliência da natureza do aquecimento global,
A maior ameaça do aquecimento global não é a elevação dos oceanos, é o fim da água. Então, as estimativas apontam para poucos sobreviventes na Terra, porque vai acabar a água e acaba a vida. Então, se é isso que nós precisamos para acordar, realmente aí nós falhamos na nossa capacidade, como espécie animal, diferenciada que nós somos, intelectualmente, de deter as causas. Aí nós teríamos falhado. E isso por um excesso, talvez, enorme de individualismo, porque nós também estamos falando agora que para a humanidade sobreviver no planeta, o pronome na primeira pessoa tem que ser abolido. Eu, meu, esquece. É tudo nós, nosso, tem que abandonar. Né? A gente está aqui totalmente interdependente. Para eu ter chegado aqui hoje, precisou de 1 milhão de pessoas invisíveis terem feito alguma coisa para mim. Tudo. Então, eu acho que é isso que precisa fazer. Precisa pensar dessa forma. Hugo, meu nome é Rodolfo, sou daqui da CPFL. Queria parabenizá-lo, acho que é uma palestra elucidativa e ele mostra vários pontos. Né? Essa semana nós tivemos também a presença do Nicholas Stern aqui no Brasil e teve um evento na Fiesp muito interessante, onde ele fala um pouco da economia de baixo carbono. E mostrando algumas vantagens competitivas que o Brasil tem, ou melhor, umas vantagens que não são traduzidas em competição. Uma delas é celebrar muito novas reservas de petróleo, em vez de celebrar novas fontes de energia renovável. Então, a gente está num dilema. A gente celebra algumas descobertas de combustíveis fósseis, o que nos daria uma segurança energética. Tivemos leilões recentes, onde o que ganhou para vir para a nossa matriz, ela é um bom exemplo de como caminhar para sujar a nossa matriz energética através de óleo combustível e carvão. Termoelétrica, é claro. E a gente enfrenta sempre o desafio de licenciamento ambiental junto às energias renováveis. Né? E associado a tudo isso daí, o que ele colocou muito é a responsabilidade do setor empresarial no foco dos investimentos. Então, eu gostaria de perguntar para você, a gente teve um colega do Banco do Brasil também, como que o setor financeiro enxerga isso daí, o financiamento em energias, ou melhor, em projetos que têm baixo carbono, ele também remunera muito bem o capital de um banco, de um financiamento, e como um empreendedor, numa oportunidade dessa daí, ele pode optar por energias ou por sistemas e projetos de baixo carbono, e ele vai ter o mesmo sucesso que ele tem numa economia de alto carbono? Então, vamos começar por partes. Primeiro, vamos remover o mito de energia. Eu estive com o Nicholas Stern e eu perguntei para ele, falei para ele tudo, uma parte do que nós falamos aqui, e perguntei para eles que existe um problema muito sério com os economistas. Eles acham que a economia pode ser maior que o planeta. E se ele tinha lido a matéria da New Scientist, do The Fall of Growth. E a resposta dele só evidenciou o fato que ele ainda está no modelo de pensamento neoclássico que pretende que a economia pode ser maior que o planeta. E ele me disse que, para resolver esse problema do crescimento, ele desmistificou qualquer preocupação com o limite planetário, para resolver o problema do crescimento, basta apenas fazer uso de energias de baixo carbono, usar uma matriz diferenciada de energia e focar na tecnologia. Aí eu perguntei para ele assim, mas nós não temos um problema só de energia, nós temos um problema de matéria. Aí ele lembrou da água. Né? Então, infelizmente, ele deu uma contribuição fantástica ao falar que o custo de combater o aquecimento global é menor do que a gente vai perder se ele for avante, mas ele ainda está dentro desse modelo neoclássico que pretende que a economia pode ser maior que o planeta. Em relação à questão de uso de energia no Brasil, enquanto a gente não for capaz de entender que, antes de falar de aumento de produção de energia, eu preciso falar em eficiência e em redução de consumo, né? Se você usar, a gente desperdiça demais. A quantidade, eu dei um exemplo, só para manter os aparelhos eletrônicos em casa com aquelas benditas daquelas luzinhas vermelhas, que para apagar dá um trabalho gigante, você tem que chamar um eletricista, montar uma tomada que você aperta e bum, desliga tudo. Ainda bem que eu tenho só 2, 3, mas tem casas que tem trocentos. Você imagina se ter que tirar todos eles da tomada. Consome 10% da energia produzida, né? Nos Estados Unidos, que é um dado que eu tenho. Então, a gente tem que, antes de pensar em aumento de energia, que tem sempre e sempre terá problemas ambientais, porque não existe energia limpa.
Todo mundo esquece o advérbio. É energia mais limpa. Né? Energia limpa não existe, esse é um mito. É outro, mais mitos que a gente vai construindo. Né? Falta o advérbio aí na frase. Né? Em relação à queima de combustível fóssil, qualquer coisa é mais limpo que aquilo. Então, é esse que é o ponto. Então, a gente primeiro tem que combater esse desperdício. As construções são completamente insustentáveis em termos de consumo de energia. Né? E adotar as tecnologias que nós temos para aumentar, dentro de um recurso, o máximo que ele pode dar. Depois eu vou discutir onde que eu posso produzir mais energia e onde é necessário. O vital seria eu partir para uma matriz quase neutra em carbono. Mas não existe. Neutra em carbono não existe. Mas seria o ideal eu caminhar nessa direção. Não existe ainda uma tecnologia para trocar toda a matriz energética que nós temos hoje em larga escala para uma matriz neutra em carbono. Esse é o grande desafio. Por isso que o James Lovelock ele defende a energia nuclear como uma das alternativas, porque ela seria, do ponto de vista... Aí já surgiram vários estudos mostrando que a energia nuclear não é tão zero carbono quanto se imagina. Aí começam a elocubrar em relação dentro do ciclo de vida da história dela e tal. Então você vê que as coisas não são muito simples. Em relação ao sistema financeiro, assim... Eu trabalho na área que recebe recursos, eu não trabalho na área que dá recursos. Então, assim, eu estou falando sem conhecimento de causa. Mas o que eu sei, por exemplo, na minha experiência, é que existe o interesse de você focar em projetos que tenham minimização do impacto ambiental e favorecer esses projetos. E não se enxerga esses projetos como algo que não seja viável economicamente ou do ponto de vista... da estrutura financeira. Então, existe essa visão hoje e eu acho que isso tende a aumentar. Bom, basta lembrar que o Tratado de Kyoto vai ser reestudado em dezembro de 2009 e as metas vão ser muito maiores do que foi estabelecido no primeiro tratado, mas muito maiores. Então, nós vamos ter uma demanda gigante aí por projetos nessa área. E isso vai viabilizar, com certeza. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Alan. Pergunta simples assim. Como relacionar a lógica de acumulação do capital com as propostas que você está expondo, que para mim são das mais valiosas, né? Queria que você aprofundasse um pouco nesse ponto. Bom, em primeiro lugar, eu não sei se é isso que você está entendendo, mas a crítica que está sendo feita aqui não é contra o capitalismo. É contra o comportamento da humanidade como um todo. Porque o sistema comunista, ele foi tão voraz em relação ao planeta e tão destruidor quanto o sistema capitalista. Não há diferença nenhuma. Isso é uma postura humana secular nossa. A gente sempre achou que a natureza está aí para a gente aproveitar ao máximo. E sem entender que isso poderia trazer consequências. O risco da consequência é maior hoje porque nós viramos em termos de números, quantidade de coisas e pessoas, muito grande. Né? Em termos de comprometimento dos ecossistemas também. Então... acaba não tendo mais as bases de sustentação. Olha, eu precisaria estudar mais esse assunto, mas assim, não vejo lógica de acumulação capitalista da forma como ela é hoje, compatível com sustentabilidade. Não vejo isso funcionando. Não vejo isso funcionando também do ponto de vista de sociedade, que é o mais importante. Ou seja, eu não vejo esses benefícios penetrando na sociedade. Então, assim... tudo bem, vamos atacar o planeta, mas nós estamos atacando o planeta para melhorar a vida das pessoas. Aonde? Então, é meio complicado isso. Que é uma iniciativa individual, né, de mudança de comportamento e por aí vai, mas é inegável assim, perceber que, por exemplo, o comportamento de uma grande corporação tem uma repercussão, um potencial de constrangimento social e ambiental, né, muito mais significativo do que a de cada pessoa individualmente. Então, nesse sentido, porque esse é meu ponto de estudo e por aí vai, mas o que eu gostaria de tentar entender um pouco melhor e saber sua opinião é que ainda parece que há sentidos inversos, né, onde, por exemplo, as grandes corporações capitalistas tendem a uma acumulação e, por outro lado, o conceito de sustentabilidade é uma outra proposta de cooperação, né? De exato. Cooperação, contraditório. Né? Então, um pouco o que eu gostaria de saber a sua opinião é como se dará assim ali o ponto de contato, né? Entre essas ideias e como tornar isso benéfico e sustentável, por aí vai.
Bom, se as pessoas abandonarem a ideia de que elas precisam cada vez de mais coisas para serem felizes, né? E isso vai acabar mudando o sistema, né? Isso não vai ter jeito. Então, se eu decidir que para eu viver eu preciso de coisas mais simples possíveis, o sistema não está mais adaptado. Na verdade, o sistema produz coisas que criam necessidades na vida das pessoas, e as pessoas demandam. Então, eu acho que a iniciativa das pessoas, se elas mudarem a sua forma de ser, as empresas vão ter que se adaptar. Elas não vão ter mais elas vão ter que produzir uma outra ideia de mundo que se coadune com a vida das pessoas. Então, existe, na verdade, um consórcio, né, da vida das pessoas com o que as empresas fazem. Elas existem em função das pessoas, estão interligadas. Então, mas essa pergunta é a pergunta de R$1 milhão, né? Realmente, como que nós vamos reestruturar o sistema inteiro no qual a gente pense em metas que não estejam sempre relacionadas em vender mais coisas para serem, inclusive, descartadas imediatamente, que é a coisa mais maluca que a gente vive hoje. Nada tem durabilidade. Por exemplo, eu quero um carro que dure minha vida, 50 anos. Me faz um carro tecnológico que ele dure a minha vida. Por que eu preciso trocar de carro todo ano? Esse é um negócio maluco. Então, é o status das pessoas, né? E eu acho que se você começar a entender que o que é mais importante para o nosso bem-estar é o relacionamento social, o relacionamento com a natureza, com o meio ambiente onde a gente vive, e não com as coisas, a gente vai começar a passar por uma evolução que com certeza vai mudar a natureza das empresas. Não sei se encaixa por... A questão é filosófica também, né? Boa noite. Oi, Hugo. Oi. Cheguei atrasada, desculpa. Imagina. Só que São Paulo tinha 174 quilômetros de congestionamento. Dentro dessa racionalidade nossa hoje, eu me lembrei agora, quando você falou das coisas duráveis, eu li uma matéria que falava da Toyota, que ela tinha um programa em alguns países, que se algum dono de carro da Toyota levasse os seus carros a todas as revisões numa autorizada da Toyota, e que se ele chegasse a 400 mil quilômetros, ele ganharia um carro novinho, porque aquele carro serviria como um carro para ir para exposição, para ser um carro de estudo deles. Então, a Toyota é uma empresa que está um pouquinho à frente, né? Fazendo hoje pesquisas para planejamento urbano, pesquisa e desenvolvimento para planejamento urbano, e não mais para desenvolver carro com motor híbrido, motor elétrico, ou seja qual for, né? Então, eles estão um pouquinho na frente sempre. Mas eu me lembrei, né, a pergunta dele me fez lembrar uma outra coisa engraçada que eu li recentemente, que para derrubar esse modelo, a gente precisa desenvolver uma outra crença mística, porque a crença mística no neoliberalismo e na força autorreguladora do mercado, né, só seria derrubado por uma outra força mística, né, porque não tem mais como acreditar e continuamos acreditando e injetando dinheiro neles. Mas a minha pergunta para você tem a ver com benefícios da sustentabilidade para toda a humanidade. E em uma alternativa ao PIB, que eu imagino que você já tenha falado do PIB, mas perguntei para o Zé se você falou do FIB. Não. Então, eu não sei se você foi aos encontros da semana passada ou se você leu alguma coisa para você poder nos dizer alguma coisa sobre o FIB, que é o Índice de Felicidade Interna, né, que é uma experiência do Butão, que está sendo copiada hoje pelo Canadá, pela Inglaterra, e que trabalha com a política pública voltada para o bem-estar emocional e psicológico do ser humano. Não, a ideia é fantástica, porque o PIB é um conceito que, quando foi criado pelo Simon Kuznets, ele mesmo falou, isso é uma porcaria, não vão adotá-lo, não adotem ele indiscriminadamente. A Inês é morta, virou PIB mania total. Então, assim, as deficiências do PIB, que eu espero que o FIB não tenha, é a seguinte: se você poluir, matar, estragar, contaminar, mandar para o hospital, impacto zero no PIB. Se você corrigir, encher de remédio, consertar, descontaminar, aí é impacto positivo para o PIB.
Então, a forma como os economistas avaliam as economias hoje induzem a geração de problemas, porque os problemas em si mesmos, eles não aparecem. Só a solução dos problemas é que aparecem como atividades que têm que surgir para consertar o que foi feito. A coisa é tão maluca que na economia a gente tem a classificação dos bens em 2 tipos, os bens econômicos e os bens naturais. Então, os bens econômicos são bens escassos, passíveis de apropriação. E os bens naturais, os serviços da natureza, são bens abundantes, não passíveis de apropriação. Então, o que acontece? Os bens naturais não é de interesse da economia, só me interessam os bens escassos e passíveis de apropriação. Então, os serviços da natureza, os recursos da natureza são considerados abundantes, inesgotáveis e sem preço, não são apropriáveis. Aí nós estamos criando a loucura tão grande que agora tem economistas comemorando o fato da água ter virado um bem econômico, porque ela está se tornando escassa e está sendo obrigado a fazer uma atividade para a recuperação da água. Então ela virou um bem econômico. Então agora nós vamos estudar na economia do meio ambiente, ainda tem muita coisa na economia do meio ambiente neoclássica, né? Vamos estudar o que resolver com a água, olha a solução aparecendo. Só que a solução, na verdade, teria sido jamais ter transformado a água num recurso escasso, né? Essa que deveria ter sido o princípio, o ponto de partida. Tem uma outra coisa em relação ao modelo mental atual, que eu espero que no FIB a gente não encontre, é o seguinte. Eu estive na Agência Nacional das Águas e eles estavam me contando que foi feita Conselho das Bacias Hidrográficas no Brasil, tem várias problemáticas, que é composto 70% do governo e 30% empresas, para tentar cobrar o uso da água e fazer com que esse uso seja mais eficiente. E eles não conseguiram cobrar quase em lugar nenhum, porque sempre que eles tentam, as empresas dizem, se você cobrar água, a minha atividade econômica fica inviável. Como se o fim da bacia hidrográfica não fosse o suficiente para tornar a atividade econômica inviável. Então, esses parâmetros sociais, ambientais, que não aparecem no PIB nunca, eu espero que eles apareçam nas métricas. Mas eu tenho uma crítica em relação às novas métricas sempre. Em primeiro lugar, a gente não pode incorrer no erro que o Nicholas Georgescu-Roegen nos apontou, que é, ele estudou nas melhores universidades dos Estados Unidos, voltou para a Romênia com as teorias dos economistas americanos debaixo do braço, crente que iria resolver os problemas da Romênia, quando chegou lá percebeu que não adiantava nada, jogou tudo no lixo, e ele é um dos formuladores da teoria por trás da reforma agrária. E ele sempre disse, no final, porque Romênia era um país pobre com falta de terras. Então a crítica dele, e isso tem que ser lembrado na construção de qualquer métrica, é não podemos ter um modelo único, que tente varrer as diferenças sociais, ambientais, culturais, históricas de cada lugar. Isso é uma coisa importantíssima. Então, você achar que uma métrica vai ser suficiente para o mundo inteiro, aí nós temos um problema. E um outro problema adicional que vai mais fundo é o fato de que nenhuma métrica brota do nada. Ela brota de um conjunto de valores. Se o PIB existe hoje, é porque o conjunto de valores que existe na nossa sociedade sustenta o PIB. Então, na verdade, quando a gente tenta colocar uma métrica nova, a gente sempre esbarra na dificuldade de os valores não mudaram. Enquanto não houver uma mudança geral de valores, a utilização de novas métricas fica restrita a essa dificuldade. Então, por exemplo, é isso que nós vamos ter que tentar entender. Precisamos de métricas aplicadas a cada história, diferenciada de cada lugar, e antes delas realmente terem sucesso de serem implementadas e serem validadas, nós já tivemos várias antes do FIB aparecendo, nós precisamos da mudança geral de valores. Senão, a gente não consegue fazer com que elas sejam utilizadas disseminadamente. Então, essa questão dos valores não pode ser esquecida na formulação de uma nova métrica. Boa noite, meu nome é Daniele, sou do Objetivo de Americana. Desculpa, vai ficar um pouco repetitivo, porque eu acabei pegando uma linha de pensamentos de perguntas anteriores, mas você já citou que você não estava fazendo uma crítica ao sistema atual, sistema capitalista, e que a mudança seria interior dos nossos valores. Mas você acredita que, mudando nossos valores, a gente, por consequência, mudaria o sistema? E se nesse mundo assim globalizado, o quanto a mídia
poderia influenciar na mudança desses valores. Se nós somos intensamente influenciados pela mídia ou se o sistema que nos mostra a forma de pensar. E o quanto seria viável essa mudança, se seria possível no sistema atual, assim, se não é nada utópico ou algo do tipo. Perguntas difíceis. Em relação à crítica, essa crítica foi feita há 40 anos, né? Não foi feita por mim, foi feita por um conjunto de pensadores, está sendo desenvolvida por várias outras pessoas, então o que a gente está discutindo aqui não é mérito pessoal, em sim uma discussão voltada para entender a raiz do problema que é necessária e do quanto a gente está vinculado com o que está acontecendo. Isso é o mais importante. Agora, como que essa mudança vai se dar, o que vai acontecer, eu não me sinto assim, capaz de responder. Eu acho que o que nós temos que fazer, em primeiro lugar, é tomar consciência do problema, que é um primeiro passo para resolvê-lo, e o segundo passo é começar a ver o que fazer com ele, né? Que atitudes que a gente pode tomar no dia a dia, etc., e começar a cobrar das pessoas que definem o sistema à nossa volta que isso comece a ser considerado. Isso também é uma questão importante. Ninguém cobra absolutamente nada. A gente fala, a Amazônia está sendo destruída, e a gente não se vê cúmplice do sistema, dessa destruição. A gente não faz a pergunta, mas está sendo destruída, mas eu estou indo numa loja que compra madeira que não é certificada, e aí eu não pergunto, não faço nada, não reclamo, não questiono. Então, a gente está numa situação que nós somos, na verdade, cúmplices. Então, primeiro passo, tomar consciência do problema e tomar iniciativas. E todos nós, a gente tem que, uma sociedade, cada ação... Isso é uma outra coisa importante. Se nós vamos conseguir alguma coisa, não depende de mim, não depende de você, depende de todos. Então, isso é o nosso futuro não está nas nossas mãos mais, está nas mãos do coletivo. Está nas mãos da decisão que nós vamos tomar como sociedade, como coletividade. E aí, em relação a isso, que a gente vai fazer? Tomar a nossa iniciativa, que é o primeiro passo. Passamos agora para a última pergunta. Pedimos desculpa para todos aqueles que não poderão formulá-las. Eu sou do Objetivo Americana também, meu nome é Larissa. Gostaria de saber sobre o crescimento populacional. Se divulgando os dados, falando para as pessoas sobre a taxa, poderia ter uma diminuição. Bom, essa questão é uma questão bem complexa, né? E até na recente crise de alimentos que a gente teve, Malthus foi lembrado. Falaram do Malthus, olha, então talvez o Malthus estivesse certo. E a verdade é que Malthus nunca estava certo, porque quando Malthus previu que a população humana ia passar fome, ele estava fazendo o seguinte raciocínio. A produção dos alimentos cresce aritmeticamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a população humana cresce geometricamente, 1, 2, 4, 8, 16, 32, até chegar a um ponto que não vai ter alimentos para todo mundo. Então, qual foi a recomendação dele? A população humana, para não ter esse problema, ela pode crescer, sim, infinitamente, desde que ela cresça devagar, no ritmo do crescimento da produção de alimentos. Se ele tivesse previsto que a produção de alimentos iria crescer geometricamente, como de fato aconteceu, ele teria dito que não teria ocorrido, não haveria problema nenhum. O problema para o Malthus é que a população teria que crescer na mesma velocidade da produção dos alimentos. Então, ele sempre esteve errado, porque ele também falhou em reconhecer que nós, como espécie animal, não podemos crescer infinitamente num espaço finito. E a questão populacional, ela tem esse aspecto. Como que uma pessoa tão inteligente como ele não percebeu isso? O que está faltando na consciência humana? É a gente se enxergar como um animal. Nós somos uma espécie animal entrelaçada em um meio ambiente. Eu estou lendo um livro chamado Biomimicry, e ela escreveu uma coisa muito interessante. Toda espécie animal que não for capaz de compartilhar o ecossistema com as demais espécies está fadada ao seu desaparecimento. E ela estava se referindo a nós. Né? A gente não compartilha. Né? Os nossos espaços não tem bicho nenhum. Os bichos que tem a gente mata, que é barata, pernilongo, rato, e que são pragas, na verdade. Então, a questão populacional...
é uma falha do nosso pensamento histórico, secular, em não nos ver como mais uma espécie animal no planeta. Pode acontecer, já está tendo um equilíbrio, já está acontecendo, porque como espécie animal funciona vários equilíbrios que a gente conhece pouco. Por exemplo, crise de fertilidade. Já está tendo uma crise de fertilidade das mulheres em cidades muito populosas, né? Isso não existia antigamente. Sabe qual é a mulher mais fértil do mundo? A etíope. Ela tem uma fertilidade gigante, porque lá a possibilidade de sobrevivência da prole é muito baixa. Nós temos mecanismos biológicos reguladores. Mas o interessante é que a gente consegue superar eles com a nossa cultura, né? Com a nossa visão cultural, com a visão de nós mesmos. Então, o fundamental é mudar a visão que nós temos de nós mesmos. Gostaríamos de lembrar a todos vocês que esse discurso da sustentabilidade está apenas começando hoje. Mas que na próxima quinta-feira nós vamos continuar, né, com Raquel Negrão, que é uma economista, professora da Unicamp, vai falar sobre economia ecológica e o desafio da sustentabilidade. Então, se vocês realmente gostaram dessa palestra, cada um de nós vai dizer para um colega, nós vamos dobrar o número de pessoas aqui nessa sala, nesse mundo, né, nesse mapa mundo. E não podemos deixar de sublinhar a brilhante palestra do nosso ilustre Hugo Penteado, que nos forneceu essa visão crítica da economia, né? Finalmente a gente está tentando entender também esse lado negro da economia, né? Muito obrigado, gostaríamos de agradecê-lo com um aplauso particularmente para ele. Tá tudo preso. Tem um site e um blog. No meu blog eu tenho mais ou menos umas 3.000 visitas por semana. Ah, é? E lá eu tenho um link pro seu. Ah, é? Eu visito já uma eternidade, né? Sei.